Boa noite, meus amigos queridos. Estamos aqui para mais um Evangelho. Nesta noite de terça-feira, dia 6 de outubro deste ano de 2020. Vamos, mais uma vez, ouvir um pouquinho de palavras de paz, de luz, que vêm até nós, intuídos pelo mais alto, né? E para começar nossos trabalhos, vamos numa sintonia de amor, de paz, vibrar por todos aqueles que precisam de esperança, de conforto, de compreensão, que precisam fortalecer a sua fé nesses tempos tão difíceis de pandemia, com tanto trabalho para a espiritualidade, de reharmonizar os lares, tranquilizar os corações. Façamos nós também a nossa parte, através de boas vibrações, através da oração sincera, para que possamos ser instrumentos de paz. Vamos iniciar esse estudo do Evangelho, mais uma vez, com a oração que o próprio Mestre Jesus nos deixou, recitando cada verso com as fibras mais íntimas do nosso coração, puxando lá do fundo da nossa alma toda a bondade que existe em nosso ser. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal. E que assim seja. Graças a Deus. O capítulo de hoje do livro Caminho, Verdade e Vida é o de número 77. Tem por título Convém Refletir. Foi tirado de uma passagem da Epístola de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Eu fui procurar lá no Novo Testamento, na Bíblia, essa passagem, que é muito interessante. É uma das epístolas, que nos deixaram gravadas aqui no Novo Testamento para nosso aprendizado. E é interessante que ela foi escrita há quase 2000 anos atrás, na época que Tiago, Pedro e João fundaram a Casa do Caminho, estavam trabalhando arduamente para o desenvolvimento da igreja nascente, para a propagação da doutrina cristã. E nesse tópico, nesse capítulo, Tiago diz assim, começando pelo versículo 19, tem por um título também, Princípios Morais. Já o sabeis, meus diletíssimos irmãos, todo homem deve ser pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Rejeitai, pois, toda a impureza e todo vestígio de malícia, e recebei com mansidão a palavra em vós semeada, que pode salvar as vossas almas. Sede cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Isso equivaleria a vós enganardes a vós mesmos. Aquele que escuta a palavra sem a realizar, assemelha-se a alguém que contempla num espelho a fisionomia que a natureza lhe deu. Contempla-se-lhe e mal sai dali, esquece-se de como era. Mas aquele que procura meditar com atenção a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não como ouvinte que facilmente se esquece, mas como cumpridor fiel do preceito, este será feliz no seu proceder. Muito interessante, né? É uma lição moral para os dias de hoje. É impressionante como essas epístolas, Tiago, Pedro, João, em especial as epístolas de Paulo, são extremamente atuais. Deixo aqui o convite a vocês a darem uma lida lá no Novo Testamento, em especial nessa parte dos Atos dos Apóstolos e depois das epístolas. Temos aí um aprendizado muito, muito rico, que vai nos propiciar um crescimento espiritual imenso.
e muito gratificante. Continuando aqui no nosso estudo, né? Vamos ler o que Emmanuel nos diz. Analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Sem observação, é impossível executar a mais simples tarefa no ministério do bem. Somente após ouvir com atenção pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Vamos ver. Analisar, refletir, ponderar. Nós recebemos mensagens em forma de palavra, de visões do dia a dia, de situações que permeiam a nossa existência. Se nós tivermos a capacidade analítica, se nós tivermos uma boa observância de tudo que nos cerca, nós conseguiremos identificar o verdadeiro sentido dessas palavras, das sugestões e das situações, através das diferentes vozes pelas quais elas se propagam. Sem a observação fiel, é impossível executar a tarefa mais simples no ministério do bem, na seara do Mestre Jesus. Tá? Recomenda aqui, Emmanuel, somente ouvir com atenção. Somente após ouvir com atenção, o homem pode falar de modo edificante. Como nós podemos aconselhar alguém que nos pede apoio sem antes ouvirmos? Como nós podemos argumentar diante de fatos ou de relatos sem que a gente escute primeiro, analise, reflita, compreenda e, sobretudo, pondere? Diz ainda Emmanuel: quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, o outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo é, portanto, de morredora oportunidade. Tem um provérbio árabe que eu gosto muito de citar. É um provérbio muito sábio que diz que Alá, Deus, deu a cada homem uma boca e 2 ouvidos. Vamos refletir. Por que será? Para que ele mais ouça do que fale. Quem ouve, aprende. Como os discípulos aprenderam a doutrina de Jesus? Não falando aqui do exemplo que ele deu, que é o melhor aprendizado, claro, para todos, Mas como Jesus se comunicava com eles? Falando. Eles absorveram tudo aquilo. Eles gravaram, guardaram em seu íntimo e depois, com muita sabedoria, na boa experiência, espalharam através dos evangelhos escritos por eles, através dos relatos de Lucas nos Atos dos Apóstolos, através das maravilhosas cartas de Paulo, das epístolas de Pedro, Tiago, João, Judas, todos escreveram alguma coisa de bom para que a humanidade pudesse ter um norte a seguir, que pudesse ter uma cartilha de como evoluir, de como aproveitar ao máximo cada experiência terrena. Então, quando a gente ouve, de fato, a gente aprende e muito. E é importante primeiro ouvir, depois falar. Que muitas vezes a gente solta palavras com sentido inverso do que deveriam ser. A gente lança palavras ao vento, às vezes de forma injusta, ferindo, magoando,
sem que tivéssemos antes escutado a situação, analisado, refletido, né, e ponderado, para de forma justa, sim, dar o nosso argumento. Então, se tornam palavras vãs, palavras que ferem, que matam. Tudo porque nos faltou o principal: ouvir. Um ato tão singelo, tão simples. Na falta de um, nos foram dados 2 ouvidos para que a gente possa realmente ouvir e falar menos. Falar quando necessário e falar somente para o bem. Continuando com Emmanuel, forçoso é convir que, se o homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Uma coisa leva a outra, né, gente? Primeiro, ouvir antes de falar. Ouvir, compreender. Ouvir com os ouvidos da alma. Ver com os olhos do coração. Refletir. Munidos da compreensão e da bondade que existe dentro de cada um de nós. Ser pronto nas observações e comedido nas palavras. Por mais que a gente não concorde com a posição do outro, de nada adianta a gente estabelecer um conflito. De nada adianta a gente querer impor a nossa opinião, né, forçadamente. O que vai levar a isso? Vamos lembrar do exemplo do Mestre Jesus. Se a gente ler os evangelhos, todos os relatos que nós temos lá, e depois os livros psicografados que nós temos na seara espírita, que são maravilhosos. Um exemplo, Boa Nova, por exemplo, né, que nos traz relatos riquíssimos. Como Jesus se comportava, como ele se portava diante das situações. Se alguém lhe vinha com pedras na mão, ele respondia com flores. Ele trazia para junto de si as pessoas desviadas do caminho certo, para mostrar-lhes o caminho verdadeiro, real, e mostrar-lhes a doutrina do amor. Imagina se Jesus, né, falando com a moça que ia ser apedrejada, que ele salvou, quem não tiver pecado, tire a primeira pedra, lembra dessa historinha? Se ele desse uma bronca naquela coitada, porque você tem uma vida desregrada, porque você é uma adúltera, porque você fez isso. Não. Ele, com toda a doçura do seu olhar, de suas palavras, ele chamou para junto de si. Vem, filho, vai e não pecas mais. Ele não dirigiu-lhe palavras ásperas, ele não repreendeu, ele só lhe deu amor e orientação. O que cabe a nós? Simplesmente seguir o exemplo dele. É tão difícil assim, gente. Jesus disse a todos: ama teu próximo como a ti mesmo. Traduzindo e até plagiando o filósofo Sócrates, que viveu bem antes de Cristo, né, e falou uma coisa parecida lá na Grécia: faz para o teu próximo na medida que queres que faça para ti mesmo. Simples assim. Então, se a gente não quer que alguém grite conosco, que nos ofenda, que nos repreenda com aspereza, com severidade, por que a gente vai fazer isso para o outro? Vamos pensar um pouquinho? Comedido nas palavras e devendo ser tardio em irar-se. Irar-se, ficar nervoso, ficar irritado, dar chilique.
É necessário. Dizem que quem se exalta num debate logo perde a razão. Muitas brigas, muitas contendas, até muitos assassinatos, vamos dizer assim, poderiam ser evitados se as pessoas não se irassem de forma tão fácil. Nós vemos aí no trânsito quantas pessoas brigam por causa de uma fechada, por causa de uma buzinada, por causa da falta de paciência. Quem somos nós? Somos donos do mundo, imperadores do universo? Para que tanto melindre? Por que nós precisamos nos irritar fácil com tudo? Onde está a nossa natureza divina? Não falam que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? E Deus não é perfeito? Não chamamos o Mestre Jesus de irmão? Ele é filho de Deus e nós também? Como podemos ter um irmão tão puro, tão magnânimo, tão perfeito? E nós? Nos irritamos com tudo? Não temos paciência para nada? Muitas vezes nos irritamos com palavras mal colocadas. E eu gosto de dizer sempre, a ofensa está, na maioria das vezes, nos ouvidos de quem recebe a palavra e menos na boca de quem fala. Muitas vezes as pessoas expressam frases da forma que acham por bem, só que quem as recebe também escutam da forma que acham que tem que escutar. E muitas vezes melindradas, ofendidas, dando chance à discórdia, sem necessidade. Cristo falou aos discípulos uma vez, completando aquele mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo. Ele disse, o mandamento mais belo e mais difícil de ser seguido. Amai-vos como eu vos tenho amado. Toda a passagem de Jesus na Terra que nós temos registrado, não temos relato de ele ter ofendido ninguém, de ter condenado ninguém. Tá, teve o episódio dos vendilhões do templo, mas ele ficou horrorizado como nós também ficaríamos. Era a casa do Pai. Ele não gostou de ver aquilo. Mas não foi nada direcionado a uma pessoa em especial. Querem maior exemplo que ele deu lá no alto da cruz, pregado, sofrendo? Ele levou os olhos aos céus e disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Será que a gente chega um dia nisso? De ter essa postura? Não é o que a gente vê no dia a dia, né? Quantas desavenças, quantas brigas a gente presencia aí na rua, no trânsito. Por quê? Quem somos nós? Será que nós somos tão importantes assim? A última bolacha do pacote? Que ninguém pode contrariar? Vamos tentar ouvir um pouquinho mais, refletir, ser mais ponderados, mais pacientes, mais pacíficos. Como a gente pode pedir para Deus tanta coisa? Paz, saúde, tranquilidade, uma vida mais serena. A maioria de nós pede isso nas orações, né? Mas será que a gente está fazendo isso para o outro também? Será que a gente está fazendo para o nosso próximo o que a gente está sempre pedindo para Deus? Fica aí um convite à reflexão, tá bom, gente? Continuando aqui com o nosso amigo Emmanuel. Certo, o caminho humano oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que possível, é útil adiar a expressão colérica para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião de exame mais sensato
e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definida. Ouvindo sempre, pode estar certo que atingirá serenamente os fins a que se destina. Mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Acabei de falar, né? Nós temos vários motivos para se exaltar. Muita coisa no dia a dia para nos deixar nervosos, irritados, perder a cabeça, perder a razão. Mas, sempre que possível, vamos adiar essa explosão. Tem que lembrar que nós não somos panelas de pressão prestes a explodir. Por mais que alguns pareçam. Mas vamos lá soltar aquela válvula que faz soltar essa pressão, deixar esfriar. Dizem que nada como uma boa noite de sono para no dia seguinte refletir. O dia seguinte vai ser melhor, vai ser mais calmo. Quantas vezes nós chegamos em casa, né? Garanto que a maioria já passou por essa situação. Tem uma pequena desavencinha no lar, né? E cabe a cada um. Vamos ponderar, vamos abafar um pouquinho o caso, deixar para depois. Às vezes, no fervo da situação, fica pior. Nada como uma boa noite de sono. Até porque na noite de sono, vocês sabem que os nossos mentores nos acompanham, os benfeitores espirituais vêm nos encontrar, né? O nosso espírito desprendido do nosso corpo durante o sono e conversam, nos orientam, nos fazem refletir, nos aconselham. Quando a gente acorda, pensa um pouquinho, bom, não é para tanto também, né? Vamos ponderar, vamos conversar. Não precisa declarar guerra. Isso vale não só para a vida no lar. No nosso trabalho, não cria briga agora, calma, você foi ofendido, seu patrão te insultou, talvez ele não esteja num bom dia, você não sabe o que aconteceu na vida dele, você não sabe o que aconteceu na vida daquele outro colega de trabalho, você não sabe o que aconteceu na vida daquele motorista no trânsito que te mandou para lugares inóspitos, né? Depois de uma fechada involuntária da sua parte. Quando acontece isso, a melhor coisa é você ouvir aquela ofensa, colocar sua mão para fora do carro e dizer: você vai com Deus. Pronto, Deus resolve. Não é assim, gente? Continuando aqui, eu peguei um trechinho do livro do nosso querido José Carlos de Luca, Com os Olhos do Coração, que eu achei muito interessante. Vou ler aqui para vocês. A arte de ouvir. Ele transcreveu aqui uma frase do Mário da Silva Brito que diz: a maioria das pessoas ouve, mas não escuta. Nós podemos ouvir com os ouvidos físicos, mas será que nós estamos escutando com nossos ouvidos espirituais? Será que nós estamos escutando de fato com a orelhinha do nosso coração? O De Luca nos fala: é essencial a um relacionamento saudável o desenvolvimento da habilidade de ouvir o outro. Se somente falarmos, o diálogo fica comprometido. Haverá conversa, mas não diálogo. Ouvir permite-nos conhecer o que vai pela mente e pelo coração dos que convivem conosco. Nós temos, por vezes, o péssimo hábito de interromper a palavra de quem nos dirige, né? Não deixamos que ele conclua o raciocínio, exponha suas ideias e sentimentos, frustrando a comunicação. Quando interrompemos, demonstramos que não temos interesse no que a pessoa tem a nos dizer. O que, convenhamos, é extremamente desagradável. Temos o ímpeto de antecipar conclusões, encurtar a conversa com nossas ideias preconcebidas. Quando assim procedermos, teremos captado apenas alguns fragmentos do discurso, o que nos impedirá de conhecer
o que a pessoa de fato quer comunicar. Às vezes, a pessoa só quer que você a escute. Muitas vezes, pessoas que nos procuram, né? Colegas de trabalho, no centro espírita, no dia a dia, ou mesmo um parente, ou mesmo a esposa, o marido, os filhos, querem apenas que nós os escutamos, querem apenas desabafar. Eles não querem opinião, não querem conselho, eles só querem falar. Então, cabe a nós exercitar o que nós acabamos de ouvir aqui do nosso querido Emmanuel. Escute, mas escute com os olhos da alma. Deixa para falar depois, se necessário e se solicitado. Temos que ser instrumentos de paz. Temos que ser ferramentas de apoio. É tão bom servir. É a forma mais singela e pura de seguir o exemplo do Mestre Jesus. Ele não mostrou para a gente a importância da servidão, de amar ao próximo em todos os sentidos? Então, que a gente possa começar isso dentro do nosso próprio lar, do primeiro núcleo de convivência que nós temos aqui nessa nossa existência terrena, nessa oportunidade que nós tivemos de retornar aqui para a nossa evolução. Então vamos acordar, fazer da melhor forma. Tá, nosso ouvido não é pinico, tá bom? Mas nossa boca também não é uma metralhadora para tirar e ferir um monte de gente. Nós podemos, sim, ser instrumentos na seara do Mestre Jesus, fazendo simplesmente o que ele pediu. Ainda aqui na minha biblioteca, eu trouxe um trechinho de um livro muito interessante, escrito pelo João Nunes Maia, ditado pelo Espírito Miramês. Chama Horizontes da Fala. E logo lá no comecinho, na página 10, eu peguei um trechinho muito interessante. Nunca fales ferindo, mesmo que o descuido dos outros te fira. Nunca fales com nervosismo, mesmo que a tolerância dos outros te inquiete. Nunca fales com tristeza, mesmo que a melancolia dos outros se aproxime de ti. Nunca uses do teu verbo para o serviço que não edifica. Sabemos que não será muito fácil. No entanto, isso aqui é escola. E a educação, nós temos que começá-la. E é bom que seja hoje, logo agora. Vamos conversar bem, porque Deus e Cristo nos esperam para nos ouvir por meio da audição de nossos semelhantes. Se a cada vez que falares e conscientizares de que pai e filho estão nos ouvindo também, é certo que usarás a trava na língua, afinarás as cordas vocais e dinamizarás o pensamento, para que a tua fala seja uma música, se não orquestração da vida, cumprindo assim a tua missão de conversar com os outros. Jesus falou uma vez aos seus discípulos: todo o bem que fizerem ao seu irmão é a mim que estão fazendo. Imagina então, se nós estivéssemos sentados num banco de uma praça, descansando lá depois do almoço, e sentasse alguém do nosso lado. E não precisa ser aquele sujeito cabeludo, repartido no meio de barba, com aquela figura mais linda, né? Sabem de que eu estou falando? Mas sentasse alguém lá, até com o aspecto de um mendigo que fosse, de uma pessoa indesejada, de aparência estranha, e lhe pedisse para conversar. Posso desabafar um pouquinho? Vamos pensar que aquela pessoa fosse Jesus disfarçado. O que nós faríamos? Sabendo quem era.
nós lhe daríamos toda a atenção do mundo. Por mais que ele falasse palavras que nós não gostássemos, a gente ia relevar, ponderar. Poxa, olha quem está aqui do meu lado conversando comigo. Que oportunidade. Digo uma verdade a vocês. Nós temos essa oportunidade todos os dias, em cada momento da nossa vida. Jesus se apresenta a nós de todas as formas, na pessoa do seu marido, da sua esposa, daquela filha difícil, daquele filho desviado do bom caminho, daquela sogra que te apurrinha, daquela mãe que te repreende, do colega de trabalho, daquele que está sentado na calçada te pedindo uma esmola, daqueles doentes nos hospitais, que às vezes a gente passa na porta do pronto-socorro e tem aquela fila de sofredores. E quantos mais? Quantos mais Jesus nós encontramos no nosso dia a dia? Que cabe a nós ouvir, refletir e só falar para o bem. Vamos lembrar disso, meus queridos. Jesus está presente na nossa vida em todos os momentos e principalmente em cada um dos nossos semelhantes, em cada irmão que atravessa o nosso caminho, seja conhecido ou não. Porque, na verdade, todos nós nos conhecemos. Fazemos parte da mesma criação. Somos filhos do mesmo Deus. Fazemos parte do mesmo universo. Nós somos um só. Ninguém é mais que ninguém. Aproveitando essa vibração de amor, eu lembrei de um grande amigo que eu tenho. Às vezes eu converso muito com ele. O nome dele é Francisco. Aliás, o desencarne dele foi lembrado agora, dia 3 de outubro, né, sábado passado, e dia 4 é um dia dedicado pela Igreja Católica a ele. Estou falando do Francisco de Assis, meu querido irmão Francisco, que teve esse encontro com Jesus. Ele se apresentou a Francisco na figura de um mendigo leproso. E Francisco, tocado no mais fundo de sua alma, o abraçou e sentiu a presença de Jesus naquele irmão. E a partir dali, sua vida mudou muito. O resto da história, acho que todos vocês sabem. Se não sabem, eu recomendo que leiam, estudem. Temos vários filmes sobre ele. É um dos maiores modelos de vida. Vida que seguiu a doutrina do Cristo, a doutrina do amor. E vou pedir licença a vocês, em homenagem a Francisco de Assis, que desencarnou no dia 3 de outubro de 1226. Coincidentemente, nosso querido Allan Kardec nasceu também no dia 3 de outubro de 1800 e alguma coisa. Não me lembro agora a data certa. Coincidência de datas, né? Então eu vou pedir licença para homenageá-lo, encerrando esse estudo com uma linda oração. E quero que vocês escutem e compreendam, porque tem a ver com tudo que nós falamos na lição de hoje, desse Evangelho. Senhor, fazei um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando
que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Nós somos instrumentos de paz. Nós somos instrumentos de Deus nesse mundo. Vamos nos lembrar disso, como disse Francisco de Assis, e amar sem medida a cada um de nossos irmãos. Fiquem em paz, obrigado, e que Deus abençoe cada um de vocês com muita luz para seus corações e os seus lares. Até a próxima.